misericórdia, nós estamos na casa do Senhor. Quero aqui também parabenizar todos os professores, se existe alguém aqui que exerce essa função secularmente, ou também na escola bíblica dominical. Aqui nós temos a Eliane, Diácono Ivon, eu, que mais? Irmão Mateus, são os professores da escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Que os amados continuem orando pelos professores. Segundo a regra, é daí que começa toda a profissão, né? Dos professores. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos no capítulo número 3. Estamos no tema central: relações humanas na família e no trabalho, onde nós estamos no terceiro subtema, os princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais. Vamos ler novamente. Eu peço para os irmãos mais uma vez para me ajudar quando nós estivermos lendo esses versículos. Eu peço que você já faça a meditação, tá bom? Tente na sua mente, tente fazer essa reflexão naquilo que o versículo está falando. Aí você vai me ajudar bastante, ok? Colossenses capítulo número 3, ele vai dizer, versículo 18: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando não somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito, agradecendo e orando por aqueles que não puderam vir, e até mesmo por aqueles que decidiram não vir de forma voluntária. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração nesse momento. Senhor Jesus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua graça tem nos alcançado, a Tua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor pelo ar que estamos respirando, pelos nossos corações que estão batendo. Adoramos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de abrirmos as nossas bocas e adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Adoramos o Senhor também para agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, onde nós viemos reunidos no Teu nome, viemos ter comunhão uns com os outros,
viemos compartilhar o nosso pedido de orações, agradecer ao Senhor e também, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Por isso eu presto gratidão ao Senhor por todos os meus irmãos que aqui estão. Mas, Senhor, eu também sei que alguns dos meus irmãos não puderam estar essa noite em Tua casa, porque, Senhor, tiveram que trabalhar, ou até mesmo, Senhor, alguma enfermidade. Peço pela irmã Marli, que se encontra enferma, que a Tua serva possa ser restaurada em sua saúde, para que ela possa vir à Tua casa. Mas, Senhor, também sei que existe aqueles que voluntariamente, Senhor, não têm sido fiel ao Senhor, em ter o compromisso em congregar, em estar na Tua casa. Eu clamo, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, porque só o Teu Santo Espírito que habita, Senhor, nos nossos corações, só o Teu Santo Espírito tem o poder para convencer, para que todos reconheçam a necessidade de estarmos, Senhor, na Tua casa toda vez que temos a oportunidade. E assim, Senhor, eles não vêm porque não têm essa fidelidade, pecam contra o Senhor. Mas o Teu Espírito Santo possa estar convencendo nesse momento do seu pecado. O Espírito Santo possa estar convencendo nesse momento que irão prestar juízo e que o Senhor há de fazer justiça, Senhor, porque o Senhor é justo. Então recebe da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É assim que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Irmãos, essa oração que eu fiz é do fundo do coração, tá bom? Porque nós temos trabalhado nas últimas cartas sobre fidelidade, né? E no último domingo, na carta de Pérgamo, nós falamos mais uma vez sobre a fidelidade, né, de um crente para com Deus. E eu disse para os irmãos apontando as cadeiras: sabe por que as cadeiras estão vazias? Porque alguns não foram fiéis em vir à casa de Deus. E eu disse para os irmãos a promessa para aqueles que são fiéis. Para aqueles que são infiéis, Deus ele dá a disciplina dele para os seus fiéis. Infiéis, né? Então eu tenho orado a Deus, mas tenho ficado triste também com a igreja, né, que não tem vindo buscar o Senhor. Mas vamos lá, irmãos. Nós estamos estudando esse livro de Colossenses, capítulo de número 3, onde nós estamos no tema central: relações humanas na família e no trabalho. Coloquei até lá no grupo da igreja, né, esse tema tão importante para a família, devido que nós estamos vendo que Satanás está destruindo as famílias, está tendo vantagem sobre as famílias. E nós estamos no terceiro subtema, que é os princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais, onde nós estamos estudando alguns princípios e estamos examinando alguns princípios que, em primeiro lugar, quarta-feira passada, nós vimos que Deus tem princípio tanto para os pais como também para os filhos. E nós vimos a obediência dos filhos aos pais, que está no versículo de número 20, quando Paulo vai dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer-o é grato diante do Senhor. E aqui nós destacamos alguns pontos importantíssimos da relação dos filhos com os pais, no tocante à obediência dos filhos aos pais. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos, que a obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa.
mais uma vez, é um mandamento. Quando Paulo vai dizer: filhos, em tudo obedeceis a vossos pais. Não é um mandamento de Deus. Então, se é um mandamento de Deus, nós somos filhos, os filhos precisam obedecer esse mandamento. Segundo princípio que nós aprendemos, a obediência dos filhos aos pais, ela é abrangente. Paulo vai dizer que é em tudo. Não é aquela ideia: eu obedeço aqui, mas aqui eu desobedeço, obedeço aqui, aqui não, é em tudo, ela abrange todos os aspectos. E o terceiro princípio que nós aprendemos: a obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus. Eu disse para os irmãos que quando os meus filhos me obedecem, eu fico feliz, todos os pais ficam felizes, e isso nos agrada. Então Paulo também traz essa ideia, quando ele vai dizer que essa obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus, quando ele vai dizer assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer é grato diante de Deus. E nós aprendemos aqui que para essa obediência, nós vimos que Deus ele recompensa. Deus ele recompensa essa obediência, primeiro, por vida longa, que nós temos lá em Efésios, e uma vida bem sucedida aqui na terra. Então, duas recompensas: vida longa, que é o Salmo de número 128, no versículo 6, veja os filhos, teus filhos, que são para eles que obedecem, e a vida bem sucedida aqui na terra também nós vimos isso. Então esse foi o primeiro princípio, a obediência dos filhos aos pais. Agora nós iremos para o segundo princípio, que é a comunicação. Agora vai mudar, agora vai ser de pais para filhos, a comunicação dos pais com os filhos. Então está baseado no versículo de número 21, quando Paulo vai dizer: pais, se referindo a pai e mãe, não irriteis, ele traz uma negativa, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então o apóstolo Paulo aqui vai destacar nesse texto aqui que nós estamos vendo a forma da irritação, a gravidade da irritação e o resultado da irritação. Então, em primeiro lugar, nós vamos para a forma da irritação. Paulo aqui ele está exortando os pais a não irritar os seus filhos. Mas a pergunta é: quando isso acontece? Quando é que Paulo está dizendo que eu, como pai, eu irrito meu filho? E aqui eu coloquei 9 princípios que quando isso acontece. Eu coloquei de 3 em 3 aí na tela, mas vamos ver o primeiro. Quando isso acontece? Quando eu irrito os meus filhos. Primeiro, quando não há coerência nos pais, ou seja, fala uma coisa e vive outra. Então qual é a forma que eu vou irritar os meus filhos? É quando eu digo para meus filhos: não façam isso, mas eu faço. Ou seja, não há uma coerência. O exemplo aqui que nós podemos dizer é quando eu digo para o meu filho vai para a igreja, mas eu, pai, eu não vou para a igreja. Então estou sendo o quê? Coerente. Estou sendo o quê? Incoerente. Não, estou sendo incoerente ou coerente? Estou sendo incoerente quando não há coerência. Isso, estou sendo incoerente quando eu falo uma coisa, mas eu não vivo aquilo que falo. Então estou o quê? Irritando meu filho. Ele vai dizer assim: mas papai, o senhor quer que eu faça, mas o senhor não faz. Papai, o senhor quer que eu leia a Bíblia, mas o senhor não lê a Bíblia. Então
irrita os filhos. Em segundo lugar, quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são num momento elogiados e no outro disciplinados pela mesma atitude. Então, o que ele está dizendo? Quando não há regras na disciplina. Por exemplo, o filho tirou uma nota 7. Aí o pai lá elogia o filho. Parabéns, meu filho, você até conseguiu tirar uma nota 7. Mas aí no mês o filho tira a mesma nota 7. Aí o pai lá vai dizer, mas meu filho, para ter tirado uma nota 8, uma nota 9, ou até mesmo 10. Então não há uma coerência nessa disciplina, não é a mesma atitude, tanto para disciplinar como para elogiar. Não tem coerência nisso. Então isso também irrita também os filhos. Terceiro, quando não há diálogo, quando não há comunicação, quando não há conversa. Aí aqui nós temos aqui um exemplo. Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Então, quando os pais, é pai e mãe, vamos, não é só pai, não. Quando os pais não tem esse diálogo com os filhos, não tem essa comunicação, não tem essa conversa, e prefere o silêncio, o filho também, ele também fica irritado. Por quê? Porque nós, pais, nós somos os exemplos para os nossos filhos. Nós, pais, nós somos os super-heróis dos nossos filhos. Então, quando o pai não se comunica com o filho, quando o pai não conversa com o filho, ele também está fazendo o quê? Ele está irritando o seu filho. Paulo está dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos. Em quarto lugar, a forma da irritação, quando há injustiça ou excessiva severidade. Quando há injustiça ou excessiva severidade. É aquela ideia que meu filho que pegou os R$2, aí quem pegou foi o outro. Aí o que aconteceu? O pai faz uma injustiça, coloca o filho de castigo. Antigamente era feijão ou era milho. O tempo do milho aí hoje, tá bom demais, mas o tempo do milho aí. Colocava o filho de joelho em cima do milho, ou seja, houve uma excessiva severidade, e isso aconteceu porque não foi o filho que verdadeiramente furtou ou pegou esses R$2. Então ele está dizendo assim, papai, o senhor está sendo injusto para comigo, me colocando de joelho, onde não foi eu que peguei. E depois, isso já aconteceu comigo, acredito com os meninos também, com todos que estão aqui, depois o pai descobre que não foi ele mesmo que tinha pegado aqueles R$2. Então ele cometeu o quê? Uma injustiça. Também isso irrita os filhos. Em quinto lugar, quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar os filhos em suas necessidades. Nós irritamos também os nossos filhos quando nós não temos tempo para ouvir. Agora há pouco eu disse que os nossos filhos têm para conosco, nós somos os heróis dele. Então nossos filhos, ele quer ter tempo para ouvir, para conversar. E muitas das vezes os pais, por ser cheios, tanto no trabalho, em outras funções, não tem tempo para ouvir o filho. Porque outras pessoas, muitas das vezes, têm pais que ouvem mas os filhos não têm tempo para ouvir e também ajudar os filhos e orientar na sua necessidade. É aquela ideia que o filho chega, papai, me ajude aqui a fazer essa conta de matemática. O papai me ajuda a fazer esse trabalho. Meu filho, eu não posso, meu filho.
estou trabalhando. Meu filho, eu não posso, estou conversando com outra pessoa. Então o pai tem que para ouvir e nem ajudar os seus filhos nas suas necessidades. Os filhos ficam irritados. Em sexto lugar, quando os pais comparam um filho com o outro e despertam entre eles ciúmes, inveja e ódio. Como estão os meninos, né? Vamos aproveitar, usar vocês, né? Irmão, não vou chegar lá, vem cá, meu Igor Lohan, meu filhinho, aí os Jansen já estão bem do lado, sempre dando preferência para comparando, fazendo essa comparação. Igor Lohan, tu é melhor, tu estuda, tu tira nota boa, então fazendo essa comparação. Então os filhos também ficam irritados, porque não gostam de ser comparados, e isso traz ciúme, inveja e ódio, porque os pais têm que ter amor a todos os filhos. Todos os filhos têm que ter um amor igual. Não pode ser mais para o Igor Lohan, menos para o Jansen, ou mais para o Jadson, menos para o Jansen, ou mais para o Jansen, menos para o Igor. Tem que ser, o amor tem que estar para todos os filhos. E no momento de elogiar, tem que elogiar todos juntos, porque isso vai despertar neles ciúmes, inveja e até ódio. Então os filhos vão ficar irritados. Amém? Em sétimo lugar, quando o pai e a mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. Isso acontece muito com o padrasto e com o madrasta, né? Acontece muito, mas também acontece com os filhos biológicos. Por exemplo, o diácono vai dizer assim: Igor Lohan, tu vai arrumar a casa desse jeito. A irmã Lolo vai dizer: não, Igor, tu vai arrumar a casa desse jeito. Ou seja, não há uma concordância, há um conflito na orientação. Um quer uma coisa, o diácono quer uma coisa, a irmã não quer outra, então eles ficam se conflitando dentro do lar, e isso também traz irritação para os filhos, porque há um conflito, Então somente um tem que dar essa ordem, e mesmo que o outro esteja errado, o outro cônjuge precisa ficar calado e em outros momentos conversar. Mas não, Igor Lohan vai para a aula, a irmã Igor Lohan não vai para a aula. Fica um conflito e isso irrita, né? Ele vai dizer: sim, você decide, o que eu faço? Papai manda fazer uma coisa, mamãe manda fazer outra, Fica irritado, né? Essa coisa, manda fazer outra coisa, outra fica manda fazer outra, e aquela coisa toda. Então os filhos também ficam irritados. Em oitavo lugar, quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos, É aquele pai que deixa os filhos ficar a noite todinha no celular. Isso acontece, Então, quando os filhos ficam a noite todinha no celular, é uma permissão, uma liberação, não tem regras, não tem algo que possa impedir. Ou também quando os pais também são duros demais. Eu fiquei pensando nessa parte, eu acredito que essa parte, pelo menos da minha ilustração, ela não pode nem servir, porque o filho vai ficar irritado, vai ficar alegre, Olha, o papai me deixou a noite todinha no celular, Mas quando se trata de ao contrário, por exemplo, o filho fez alguma coisa, aí o pai vai lá, a mãe puxa a orelha do filho, botou no celular. Então é algo que é duro demais com os filhos. Você já tem que ter aqui uma constância, tem que ter aqui um equilíbrio. Não seja permissivo demais, liberais demais, mas também não sejam duros demais, dando alguma disciplina, que baseada
possa ser uma disciplina que cause uma injustiça, como eu falei. E, por último, quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços do casamento pelo divórcio. Os filhos ficam irritados. Isso é uma regra que nós ensinamos para casais, e quando for brigar, não brigue na frente dos filhos, porque os filhos eles ficam irritados. E também quando os casais decidem pelo divórcio, porque nós somos os pais, estamos ensinando os princípios de Deus, e Deus ele odeia o divórcio. Então, quando os filhos vejam isso, pais brigando dentro de casa, como também se divorciando, os filhos também ficam irritados. Então Paulo está dizendo: pais, não irriteis os vossos filhos. Passa aí, irmão. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Anotei. Então ele vai dizer assim: há pais que, por serem liberais, empurram os filhos para o abismo da permissividade e da licenciosidade. Os filhos ficam permissivos demais e tem muita licença. Por outro lado, há pais que são tão rígidos e severos na disciplina que os filhos estão condenados a conviver com um espírito cheio de apatia e de revolta. Então o que ele está dizendo? A paz que já libera demais e vai jogando os filhos, tudo ele vai ser permitido, mas também aqueles pais também que são severos demais na disciplina. Isso vai levando os filhos a conviver com um espírito de apatia, não é empatia, é apatia e revolta dos pais. Porque nós conhecemos, tem pais que não sabem bater nos filhos. Na hora de disciplinar, disciplina de uma forma severa, deixando marca nos filhos. E isso traz para eles essa apatia e essa revolta com os pais. Essa nota aqui de Russell Shedd, em memória, diz que o caminho cristão é disciplina com amor e perdão. Disciplina com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Vamos ver Efésios capítulo número 6. Russell Shedd, na sua nota, está nos dizendo que o caminho cristão é disciplinar com amor e perdão. E Efésios capítulo número 6, versículo 4, ele vai dizer mais uma vez: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas, está aqui, mas criá-los na disciplina e na admoestação do amor. Ou seja, tem que ser disciplinado, a admoestação do Senhor. Ou seja, tem que ser disciplinado com amor, mas também tem que ser admoestado, que é por meio do perdão. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo a forma da irritação, como eu irrito o meu filho. Em segundo lugar, nós vamos ver a gravidade da irritação. O que causa essa irritação? Nos diz assim: os pais que irritam os filhos pecam contra Deus, porque é uma ordem de Deus. Pais, não irritem os nossos filhos, é uma ordem. Então, eles pecam contra Deus porque insurgem contra os princípios estabelecidos por Ele, e pecam contra os filhos porque destrói a vida emocional e espiritual deles, em vez de educá-los com amor e sabedoria. Então, quando nós irritamos nossos filhos, isso tem uma gravidade que se chama aqui
pecado contra Deus e pecado contra os filhos, trazendo prejuízo tanto para a vida emocional dos filhos, como também a vida espiritual deles, né? Porque tem muitos filhos que estão em dificuldade emocional por todas essas coisas que os pais fazem com seus filhos, como também na vida espiritual, a vida espiritual dos seus filhos. Então, em vez de nós fazermos isso, nós devemos tratar os nossos filhos com amor e sabedoria. Warren Wiersbe diz na sua nota: não dá para enxergar, não consegui enxergar bem. Não? Poxa, parabéns. Ele está tudo embaçado, não estou vendo nada. Diz assim: que os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar os seus filhos. Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei lembrando, né, que quando o filho nasce, aí a gente apresenta o filho, né? Eu acho que eu vou fazer o contrário, eu vou apresentar os pais para Deus, né? Os filhos não. É porque o filho está pequenininho, como é que ele vai vir para a igreja? Como é que ele vai ler a Bíblia? Como é que ele vai ensinar a criança o caminho que se deve andar se os pais não andam no caminho que se deve andar? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Que os pais que não conseguem disciplinar a si mesmo não são capazes de disciplinar os seus filhos. Só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor é que pode exercer autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os filhos. Então o que ele está dizendo? Quando não consegue se disciplinar, não vai conseguir disciplinar os filhos, e também precisa estar sujeita à ordem de Deus para poder exercer essa autoridade espiritual. O que tem acontecido é que tem muitos pais que não têm essa autoridade espiritual e também física apropriada e equilibrada sobre os seus filhos. Rabi, ele diz assim, que a palavra grega, que é essa que está aí, que quer dizer irritar, sugere o desejo de irritar os filhos, ou pela implicância, ou ainda mais sério, por zombar dos seus esforços e ferir seu respeito próprio. Então ele agrava mais quando ele diz que essa palavra irritar, que é uma implicância, né? Parece que ele faz algo de implicância, e também zomba do esforço dos seus filhos, porque eu não coloquei aí, mas ele vai dizer aqui, há pais que agridem os filhos fisicamente e outros o agridem psicologicamente. Então tem pai que agride fisicamente, como também psicologicamente. Então aqui nós vemos aqui a gravidade: pecado contra Deus e pecado contra os filhos. O terceiro princípio e o último é o resultado. Paulo vai dizer assim: pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Qual é o resultado que eu vou trazer? Os meus filhos vão ficar desanimados. Filhos irritados são filhos desanimados, e filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, procura autoafirmação em outros lugares. Então o que ele está dizendo aqui? Que os filhos vão ficar desanimados, Satanás é aquele que vai aproveitar a oportunidade, o mundo vai aproveitar a oportunidade, e quando essa criança ela não é encorajada, ela vai sempre procurar autoafirmação em outros lugares. Ou seja, ela vai sair por aí,
e aquele que der o carinho melhor, chamar a sua atenção, vai conseguir captar essa criança, esses filhos, porque estão o quê? Desanimados. E a palavra grega para desanimados ou desanimar quer dizer perder a coragem, perder o ânimo, traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, não é algo mais pelo amor, frio, sem atenção e sem prazer em realizá-las. Os pais precisam dosar disciplina e encorajamento, né? Então o que acontece? Tem muito pai que disciplina muito e encoraja pouco, né? E tem muito pai que encoraja muito e disciplina pouco. Está dizendo aqui que nós devemos ter um equilíbrio disso aí. Porque o que vai acontecer? O que acontece com os filhos desanimados? Vão fazer as suas tarefas de modo mecânico, né? Não vão ter mais o respeito dos pais, vai dar aquela lixa lá. E Lohan, hoje é teu dia de lavar a louça. Ele vai porque está o dia dele lá, mas não vai mais por respeito, porque está o quê? Desanimados. Vai ser um filho frio, né? Sem amor, sem carinho, sem atenção, né? Aquele filho que vai ser um filho relaxado, porque está desanimado, não tem mais prazer, e sem prazer em realizar as coisas para os pais, né? Tem filhos que têm prazer, tem uns pais que até dão uma mesada, dão uma gorjeta para os filhos, então eles têm prazer, mas esses filhos aqui, por nós irritarmos eles estarem desanimados, eles não vão ter mais prazer em realizar aquilo que nós vamos pedir para eles. Então, por isso que ele vai dizer a filhos que pensem: não importa o que eu faça, se eu tiro 5, se eu tiro 8, se eu tiro até 10, jamais conseguirei agradar os meus pais. Eu posso arrumar a cama, melhor cama, eu posso lavar melhor louça, não vou mais agradar meus pais, porque estão desanimados, ou estão sendo irritados. Então eles ficam o quê? Desanimados. Vão ficar desanimados, porque o pai nunca elogia, só peia. Para isso, olha essa ilustração aqui, que ilustra muito bem isso que eu estou falando, né? Ele vai dizer assim, ó, um exemplo disso é o filho que chega em casa eufórico, feliz, e diz para o pai: consegui tirar 90 ou 9 na prova de matemática. Olha a resposta do pai. E o pai, sem vibrar com sua conquista, conseguiu tirar 9, né? A pessoa tirar 9 é teu sonho, né? Aí o pai, em vez de vibrar, o que aconteceu? E aí o pai, sem vibrar com sua conquista, diz assim para ele: e quando é que você vai tirar 10? O cara tirou 9, o pai vai dizer: quando é que tu vai tirar 10? Creio que a atitude melhor seria aquela do pai que, na mesma circunstância, diz ao filho: meu filho, estou vibrando com o seu 9, grande 9, mas quero lhe dizer que se você tivesse tomado uma bomba, um 3 na prova, vamos dizer assim, eu ficaria triste, né? Meu filho tirou 3, mas o meu amor por você seria o mesmo, tanto do 10 quanto do 3. Eu amo você, não apenas por aquilo que você alcança, mas por quem você é, né? Então, em vez de animar o filho, que tirou 9, porque tu não tirou 10, ele está dizendo que se o filho tirasse 3, ele ainda amava o filho dele, porque ele ama o filho por aquilo que o filho é, e não por aquilo que o filho faz. Então, filhos desanimados são presas fáceis nas redes sociais, porque não tem esse prazer. E por último, essa ilustração, John, ele vai dizer assim: foi um violento criminoso, ele assassinou sua própria esposa
foi preso e executado. Pediram ao general William, fundador do Exército da Salvação, para fazer o ofício fúnebre, o culto, o velório. Ele, mirando aquela multidão, disse: João jamais teve uma mãe de oração. Então, o que ele quer dizer com isso? Que em vez das mães ou pais, colocar pais, orarem pelos seus filhos, são aqueles que trabalham para desanimar os seus filhos. Então, nesse contexto aqui dessa ilustração, se esse aqui, João, tivesse uma mãe de oração, certamente isso não tinha acontecido, ele ia assassinar a própria esposa e ser preso e executado, porque ele precisaria ter uma mãe de oração. Então, irmãos, fazendo uma pequena recapitulação e fazendo uma aplicação para nossas vidas, nós iremos trabalhar para tirar essa forma de irritação. Vamos tirar toda a forma de irritação. Nós iremos trabalhar para não pecar mais contra Deus e contra nossos filhos. Devemos ser moderados. Tem momento que é momento de disciplina, mas também tem momento que é momento de amor. Tem momento que precisa perdoar os filhos. E, por último, nós vamos passar a trabalhar para que nossos filhos sejam animados. Para que nossos filhos sejam animados e não desanimados quando nós fazemos e quando nós sermos ou formos os exemplos para os nossos filhos. Aí nós vamos ter filhos animados, nós vamos ter filhos que vão gostar de vir para a igreja, nós vamos ter filhos que vão trabalhar para o Senhor, porque são filhos animados, são filhos que os pais são coerentes dentro do lar, são filhos que os pais, eles amam ele dentro do lar. Então, que o Senhor possa aplicar nos nossos corações esse ensinamento, a comunicação dos pais com os filhos. Amém, irmãos? Se Deus quiser, eu coloquei aqui, mas acho que eu coloquei ali. Quarta-feira que vem, nós vamos para, estou conseguindo ver, o quarto subtema: os princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores. Tá bom, irmãos? Então, assim que Deus possa nos abençoar, possamos sempre estar animando os nossos filhos. Né, irmão? Hoje já vai me pedir a mesada, né, hoje, né? Para ficar animado, né? Não? Quer outro celular, então? Um iPod, um iPad. Estou querendo animar o amigo, não é todo jeito, né? Nem a palavra está